Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu estarei resolvendo a questão 22 da prova da SPSESC de 2017, questão de física. Na aula anterior eu resolvi a questão 21 e agora vou dar sequência, resolvendo a 22. Essa questão é uma questão interessante, ela relaciona o plano inclinado com o sistema de rodanas. Eu vou ler primeiro o enunciado e depois eu começo a resolver a questão. Um bloco A de massa 100 kg sobe em movimento retilíneo uniforme. Que é importante. Está subindo, tem massa de 100 kg, está subindo com um movimento retilíneo uniforme. Isso significa que a velocidade dele é constante. Um plano inclinado, que forma um ângulo de 37 graus, com a superfície horizontal, o bloco é puxado por um sistema de rodanas móveis e cordas, todas ideais. Então, tudo aqui é ideal. Ou seja, a massa dessas cordas é desprezível, elas não esticam, as rodanas elas também têm massa desprezível e assim por diante. E tudo aqui são todas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. O sistema mantém as cordas paralelas ao plano inclinado enquanto é aplicada a força de intensidade F na extremidade livre da corda, conforme o desenho abaixo. Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixadas em um poste que permanece imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é de 0,50, a intensidade da força F é dados seno de 37 graus igual a 0,60 e cosseno de 37 graus igual a 0,80. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui a gente tem o desenho fora de escala, uma ilustração, né? Tem um sistema de rodanas, tem aqui o bloco A e o plano inclinado. Nessa extremidade aqui dessa corda está sendo aplicada uma força F, que é o que a gente quer encontrar. Força F. A gente tem que determinar ela. Para resolver esse problema, o que você tem que fazer aqui é encontrar a relação entre a força F e a tração que está acontecendo aqui, ó, entre o bloco e essa primeira rodana. Nessa corda aqui, ó, que conecta o eixo, né, conecta a primeira rodana com o bloco, tem uma tração, que eu vou chamar de T. Essa tração e essa força F, elas têm uma relação entre elas. Sabendo disso, o resto do problema é bem simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a relação entre essa tração que nós temos aqui e a força F. Bom, esse poste aqui ele é fixo, ele é imóvel. Se eu aplico uma força F aqui nessa extremidade da corda, isso produz uma tensão nessa corda. Essa corda está tensionada. A tensão aqui, por exemplo, do lado de cá, também vale F. Então a gente tem F aqui e F aqui. Essa corda aqui, a segunda corda, né, na segunda rodana, essa conexão entre a segunda rodana e a primeira, também apresenta uma certa tração aqui. A tração aqui nessa corda, ela vai valer 2F. Então aqui 2F, consequentemente, ó, a mesma corda, então a tração aqui, nessa corda do lado de cá, na mesma corda, né, também vale 2F. Seguindo o mesmo raciocínio, a terceira rodana conectada aqui com a segunda, tem aqui uma tração que é 2F mais 2F, ou seja, 4F. Consequentemente, do lado de cá, a tração também tem que ser 4F, porque é a mesma corda. Então, por fim, ó, a tração aqui, ó, entre o bloco e a primeira rodana, essa tração T, ela vale 4F mais 4F, ou seja, ela vale 8F. Então, essa é a relação entre a tração aqui com a força F aplicada aqui. Eu fiz um diagrama onde eu coloco um sistema de coordenadas, onde eu estou representando todas as forças que estão atuando no bloco. Assim fica mais fácil da gente entender como que a gente vai aplicar a segunda lei de Newton aqui. Bom, esse daqui é o diagrama, né? Aqui eu estou considerando o bloco como sendo um ponto
Então aqui é o bloco de massa M, representado por esse ponto aqui no centro do sistema de coordenadas, né? Aqui o eixo X. Esse eixo X aqui está colocado de forma que ele é paralelo ao plano inclinado. E o eixo Y, consequentemente, né, ele é ortogonal ao plano, né? Faz 90 graus com o plano. Bom, eu vou começar pela primeira força aqui, que eu acho que é a mais básica, que é a força-peso, devido à massa do bloco e à aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, G, verticalmente para baixo. Consequentemente, a força-peso atua também verticalmente para baixo. Essa força-peso ela pode ser decomposta em componentes Px e Py. Px é a componente na direção x e Py a componente na direção y. Consequentemente, aqui tem uma reação normal do plano com relação ao bloco, que eu chamei de N. E, por fim, aqui a força de atrito. Como foi dito, né? Esse bloco, o movimento dele é subindo, o bloco sobe, com velocidade constante, porque o movimento é retilíneo uniforme. Consequentemente, a força de atrito ela atua, a força de atrito que tem entre o bloco e o plano, em sentido contrário ao movimento do bloco. Ou seja, a força de atrito que está acontecendo aqui, né, entre a superfície do plano inclinada e a superfície do bloco, ela atua contrário ao movimento. O movimento é subindo, a força de atrito atua para baixo. Então, por isso que esse vetor aqui, que eu chamei de FA, que representa a força de atrito, está neste sentido. E a força T, né, a tração naquele ponto que conecta o bloco e o sistema de rodanas, né, que a gente viu que a relação é T igual a 8F. Então aqui está o diagrama, tem todas as forças. O que a gente quer encontrar é a força F. Então o que eu vou fazer é aplicar a segunda lei de Newton na direção X. Ou seja, a força resultante na direção X vai ser igual ao quê? A massa do bloco vezes a aceleração na direção X. Essa força resultante na direção X é a soma de todas as forças que estão nessa direção. Então fica Px mais a força de atrito mais a tração T, né, que eu vou representar por 8F. E tudo isso igual a massa do bloco vezes a aceleração que ele tem na direção x. Acontece que esse movimento é retilíneo e uniforme, ou seja, tem velocidade constante. Como a velocidade é constante, como v é constante, isso implica que a aceleração é zero. Então a aceleração na direção x é nula. Ou seja, toda essa equação aqui fica igualada a zero. Em termos de sentido aqui dessas forças, né, Px e Fa estão apontando no sentido oposto ao que eu considerei que é o do x positivo. Então fica menos Px menos a força de atrito mais 8F. Porque 8F está apontando, né, tem o sentido do eixo x positivo. E tudo isso igual a zero. Então aqui explicitando a força F, então F fica igual a Px mais a força de atrito dividido por 8. Agora é só você escrever Px e Fa de forma explícita, né? A componente Px, a gente sabe que ela vale mg, é o peso P, vezes o seno desse ângulo aqui. Que esse ângulo é o mesmo que o plano faz com a horizontal, que é o 37 graus. Então fica mg seno de 37 graus. Esse é o módulo, né, da força Px. Já a força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito, nesse caso dinâmico, que está em movimento, vezes a normal, o módulo da normal. Para encontrar a força normal, é só a gente olhar para a direção y. Na direção y, quais são as forças que estão atuando no bloco? A normal e Py. Então a gente tem que a força resultante na direção y, aplicando a segunda lei de Newton, né,
vale a massa do bloco vezes a aceleração na direção y. Então fica a normal mais py. Isso tem que ser igual à massa do bloco vezes a aceleração na direção y. Entretanto, esse bloco não se move na direção y. A direção y ele não tem movimento. Ou seja, a aceleração dele vale zero na direção y. Então, isso aqui vale zero. Então, a gente fica com a normal mais py igual a zero. Então, fica n mais py igual a zero. O sentido aqui da força normal é no sentido positivo do eixo y, enquanto que a py é no sentido negativo. Então, fica n menos py igual a zero. O que implica que a normal tem que ser igual a py. Ou seja, em termos de módulo, né, a força normal é igual a py. E quem é py? Py é igual a mg cosseno de 37. Ou seja, essa componente aqui, ó, ela é cosseno, ó, adjacente, ó, ângulo adjacente. Cosseno de 37 vezes π. P igual a mg. Então a força de atrito, por fim, ela fica μ mg cosseno de 37 graus. Daí agora é só substituir px e a força de atrito nessa equação que a gente encontra a força F. Então fica F igual a px mg seno de 37 mais força de atrito μ mg cosseno de 37. E tudo isso dividido por 8. mg e mg aqui está aparecendo nos dois termos, então eu vou pôr em evidência. Então F fica mg por 8, que multiplica seno de 37 mais μ cosseno de 37. Então, por fim, F fica, substituindo os valores, a massa 100 kg, então fica 100, G 10 metros por segundo quadrado, isso dividido por 8, seno de 37, 0,6, 0,60, né? Foi dado. Está aqui. Seno de 37, 0,60 e cosseno de 37, 0,80. E μ 0,5, 0,50. Então aqui fica mais 0,50 vezes 0,80. Bom, isso daqui, 0,5 vezes 0,8, isso aqui dá 0,4. Então é 0,60 mais 0,40, isso dá 1. Então tudo isso daqui dentro do parênteses é igual a 1. Então a força vale 100 vezes 10 dividido por 8. 100 dividido por 8, isso aqui dá dividido por 4, dá 25. 8 por 4 dá 2. 10 por 2, isso aqui dá 5. 5 vezes 25, 125. Então, a força F vale 125 newtons, que corresponde à alternativa A. Então é isso. Na próxima aula, questão 23. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima.